Oi, gente, eu me chamo Beatriz Oliveira e esse é o Sobre Livros. Bom, gente, tô aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu estou com crise de rinite, então provavelmente vocês vão me ver fungando muito nesse vídeo. E também eu estou aqui na minha semana de provas da faculdade, né? Então eu não estou das mais felizes hoje, mas eu não podia deixar de filmar aqui pra vocês, né? Esse assunto que eu acho muito legal. Legal entre aspas, né? Que são os livros que me causaram desconforto, me deram medinho. Mas antes de começar a falar, eu queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos, de darem like, né, no vídeo para ajudar aqui a me incentivar a trazer mais conteúdos para vocês. E se vocês acharem interessante, de interagirem comigo aqui nos comentários ou no meu Instagram, que eu vou deixar aqui aqui embaixo. Bom, gente, não reparem aqui no meu cabelo todo bagunçado, porque eu praticamente acabei de acordar, só pulei da cama, passei uma água no rosto e vim fazer aqui o vídeo pra vocês. Então não reparem que meu cabelo tá uma farofa, tá todo bagunçado. Não reparem, por favor. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele foi uma das minhas leituras mais recentes. Eu li esses dias, eu li em um dia, na verdade, mas foi agora, então ele é uma das minhas leituras mais recentes, que é o Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do autor canadense Ian Reid. Eu não sei como é que se fala o sobrenome dele. Pra quem não ouviu falar desse livro aqui, ele é um thriller, então eu nem vou me aprofundar muito, porque senão eu vou acabar dando algum spoiler, e não é a intenção aqui nesse vídeo. Aqui nesse livro a gente vai ser apresentado para o Jake e para sua namorada, que é quem narra a história em primeira pessoa. Eles estão fazendo uma viagem de carro e nessa viagem, o objetivo dessa viagem é para ela conhecer os pais dele, né? Então eles estão viajando aí horas e horas de carro para chegarem na fazenda dos pais dele, para ela finalmente conhecer os sogros, né? Digamos assim. E durante essa viagem a gente vê ela sendo atormentada por um homem misterioso que fica ligando para ela toda hora. E também sendo atormentada por pensamentos de que ela quer acabar todo o relacionamento. Ela não quer mais continuar namorando o Jake, ela quer se separar dele, mas ela, em nenhum momento ela tem essa coragem de chegar pra ele e falar, chegar na cara dele e falar, olha, acabou tudo, eu não gosto de você mais, enfim. Só que no decorrer da história a gente vai vendo que existem coisas muito mais intrínsecas aí do que o que a gente imagina, né? Que a gente imagina que é só um dilema dela de não querer mais namorar o Jake, mas não é só isso. A gente vai vendo isso no decorrer da história. Apesar de ser um livro fininho, ele tem 222 páginas, eu acredito. Por aí, 200 e poucas páginas. Apesar de ser um livro fino, ele é um livro muito denso. Ele é um livro, assim, que ele me causou muito desconforto, porque é uma história em que a gente vai acompanhando as coisas e a gente vê em cada página que tem uma tragédia iminente para acontecer. A gente sente isso, a gente fica muito desconfortável com isso, né? Porque a gente tá esperando que aconteça alguma coisa, mas não vai acontecer logo de cara. O plot twist, né? Ele é lá no finalzinho, nas últimas páginas, mas é o livro todo essa sensação de meu Deus, vai acontecer alguma coisa, alguém vai morrer, alguém vai acontecer algo muito de ruim com essa pessoa, e só que nunca acontece. Então foi um livro que me causou muito, muito desconforto. Eu fiquei muito... Foi um pouco difícil de terminar de ler por causa disso, mas eu terminei, eu achei muito legal, me apaixonei por esse livro. Tudo que ele traz, as coisas que ele traz. Eu não vou falar muito, né, porque se eu me aprofundar eu vou acabar dando spoiler, como eu já disse, e eu não quero. Mas leiam, né, se vocês gostam desses livros mais psicológicos, thrillers puxados mais pro lado psicológico, da psicologia e tudo mais, leiam esse daqui, porque vale muito a pena. É muito interessante, é muito legal esse livro, então eu recomendo muito. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês foi um livro, assim, que eu comecei a ler, eu tive que parar um tempo, uns 2 meses eu acho, não lembro quanto tempo foi, mas eu parei ele por um bom tempo pra depois ler de novo, que foi o Minha Sombrinha Vanessa. Gente, esse livro aqui foi um misto de emoções que eu tive no momento que eu tava lendo ele, né? Minha Sombrinha Vanessa, ele foi escrito pela Kate Elizabeth Russell, acho que é assim que se fala. E ele vai tratar da história de um pedófilo e de uma menina de 15 anos que vai acabar se envolvendo ali com esse homem, né? A história, ela é narrada no ponto de vista da Vanessa,
que é a protagonista principal. Mas no decorrer da história a gente vai vendo como um pedófilo age, sabe? A sutileza de um pedófilo, as coisas que ele faz com os jogos psicológicos que ele faz com uma menina mais nova, né? Uma menina, por exemplo, a Vanessa que tem 15 anos e o cara lá, que é um professor dela, tem 40 e poucos anos. Então a gente vai vendo toda esse desenrolar deles, como ele vai conquistando ela, né? Como ele vai se aproximando, como ele vai envolvendo ela nessa coisa doentia dele, né? Não é um livro de romance, a gente pode ver até que atrás está escrito: esta não é uma história de amor. Então, se vocês lerem esse livro, não romantizem ele, por favor, em momento nenhum tentem romantizar ele, porque não é disso que se trata a história, não é isso que a autora está tentando passar pra gente. Então, aqui o livro ele vai ser dividido em presente e passado, né? A gente vai conhecer a Vanessa de 15 anos, que estudou no internato, que tava passando por vários dilemas lá da idade dela, né, e tudo mais. E a Vanessa de 32 anos, que já é uma mulher, né, a Vanessa do presente. E no presente a gente vai ver também como essa relação dela com o Strain, que é o professor dela, né, o pedófilo da história, ainda afeta ela mesmo depois de adulta, né? Como ainda machuca ela, como ainda afeta, né, psicologicamente ela. Então é um livro assim que eu achei ele pesado, apesar de não ter assim partes que sejam gore, essas coisas, sabe? Mas eu achei um livro pesado porque trata de um assunto extremamente difícil, extremamente assim que principalmente mexe muito comigo, que é essa situação da pedofilia. Mexeu muito comigo, então quando eu comecei a ler, nos momentos em que ele estava agindo com ela, né, de um jeito sutil, digamos assim, eu não conseguia continuar a história, né? Me causou um desconforto muito difícil, um desconforto assim que me obrigou a parar de ler o livro por um tempo, respirar um pouco, um ar, ler outras histórias para depois voltar a ler esse livro, né? Então eu recomendo muito para vocês. Se vocês gostam, né, de histórias assim mais incômodas, que tratem de assuntos mais sérios, como minha sobrinha Vanessa, eu recomendo muito que vocês leiam ele. Mas como eu disse, em nenhum momento tentem romantizar essa história, porque não é uma história romântica, não é uma história boa, não é uma história saudável. Então, leiam esse livro com essa consciência. O livro que eu vou mostrar pra vocês agora, ele não me causou desconforto. O que ele me causou foi medo mesmo, porque eu sou muito medrosa e ele é um livro de terror, né? Então, em muitas passagens eu tinha que parar um pouco e ver um vídeo lá no YouTube, porque eu ficava escutando barulhos aqui em casa e eu ficava morrendo de medo. Que é o livro A Assombração da Casa da Colina, que foi o livro que inspirou a série da Netflix A Maldição da Residência Hill, né? Eu comprei essa edição aqui, que tá com a jacket da capa, né, da série. Aí ele vem com essa jacket bonitinha. E a capa dele, do livro, é essa daqui, que vê o nome, né, A Assombração da Casa da Colina. E esse foi um livro escrito pela Shirley Jackson, é um clássico. E, como eu disse, ele me causou medo. Em algumas 2 passagens, eu acredito, eu tive que parar um pouco pra ir ver uns vídeos no YouTube, porque eu ficava... Quando eu li esse livro, eu tava sozinha em casa, né? Eu li ele um dia, foi numa tarde, eu tava sozinha. E eu ficava escutando barulhos estranhos aqui em casa e eu tive que parar um pouco e dar uma respirada, beber uma água, porque senão eu não ia conseguir terminar de ler, porque eu tava com medo. É um livro de terror, né? E quando eu li, pra não dizer que eu não assisti a série, eu assisti o primeiro episódio e nem foi completo. Eu assisti um pouco do primeiro episódio, como eu fiquei com medo da série também, eu parei e não terminei. Mas eu achei... as passagens que eu via na internet da série, eu achei um pouco diferente do livro, mas não quer dizer que a série é ruim ou que o livro é ruim. Cada um tem suas singularidades e cada um é bom do seu jeito, né? Então, se você já assistiu a série, eu recomendo muito que vocês leiam o livro, né, que inspirou essa série, porque eu achei ele muito bom, apesar de ser um pouco diferente. Eu não sei se é completamente diferente, né? Vocês que já assistiram a série e estiverem assistindo esse vídeo aqui,
Me diga aqui nos comentários se é realmente muito diferente do como eu achei, que achei um pouco diferente, né? Ou se ele é um pouco diferente, ou se ele é muito diferente, ou se é igual a história, não sei. Mas o início eu achei nada a ver. O início do livro não tem nada a ver com o início da série, do primeiro episódio, né? Mas enfim, ele é, como eu já disse, ele é um livro de terror. E é um livro, assim, eu achei muito legal, eu achei muito, assim, puxado pro lado do terror psicológico, né? Não tem aquelas cenas, assim, que vou te assustar, assim, que nem é filme de suspense, essas coisas, que a gente fica esperando a cena e ela aparece, assim, e te assusta. Não, não tem isso. Ele é um filme mais puxado pro terror psicológico. Eu acredito que é o melhor estilo de terror, né? Esse que é mais levado pro lado psicológico, eu acredito que mexe mais com a gente do que aquele que só dá aquele sustinho, assim, uma hora e depois para. Então, leiam, né, A Maldição, A Assombração da Casa da Colina, que é muito legal e eu recomendo muito. E o último livro que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, ele não me causou medo, ele me causou mais desconforto, né, que nem os primeiros livros que eu falei, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Como esse aqui não é um vídeo de resenha, eu não vou me aprofundar muito nele, né, mas aqui a gente vai conhecer o Heathcliff, eu não sei como é que se fala o nome dele, e a Catherine, eles são os personagens principais, né? Além deles, a gente vai conhecer outros personagens, mas eles são os principais. E aqui a gente vai acompanhar a história deles, né? São duas pessoas que se gostam muito, que se amam, mas na mesma intensidade que eles se amam, eles se odeiam. Então foi um livro que me causou muito desconforto por causa disso. A gente vê muita gente se odiando aqui, muita gente falando mal uma da outra, muita gente não tendo nada de interessante, assim, nada de bom, nada de construtivo pra falar de outra pessoa. Parece que todo mundo se odeia nesse livro. Parece que todo mundo quer se matar, parece que... Enfim. E foi um livro que me causou muito desconforto por causa disso, por causa desse sentimento que a autora passa pro leitor, né? Esse sentimento de muito ódio, muita raiva, muita mágoa presa, né, neles. Então, é um livro que eu gosto. Eu li ele em outra edição, essa daqui é a edição da Dark Side, que eu acho linda, né? Tem esse corte vermelho. Eu acho ela linda, linda, linda. Mas eu li ela em outra edição, uma edição mais simplesinha, não era capa dura. E na época que eu li, eu não gostei muito, porque a tradução era meio complicada. Enfim, eu não gostei do que eu li, né? Eu não... A história não me passou muita coisa, além desse sentimento de ódio e tudo mais, ela não me cativou, digamos assim, a história, né? Mas aí eu comprei essa edição da Dark Side e eu li nela e eu gostei bastante. Eu entendi coisas que eu não tinha entendido na outra edição. E eu continuei achando desconfortável a história, mas não, assim, eu não odiei como foi a primeira vez. Eu gostei, né? Deu pra engolir mais. E se vocês gostam de clássico e nunca leram O Morro dos Ventos Uivantes, eu recomendo muito. Esse livro é até o livro preferido, né, da Bella e do Edward, de Crepúsculo. E eu não sei porquê é o livro preferido, porque... Enfim, é um livro, assim, incômodo. Ele é incômodo. Querendo ou não, ele é. Mas cada um com seu gosto, né? Enfim. Então, se vocês gostam de clássicos, eu recomendo muito ele, assim como eu recomendei Assombração na Casa da Colina. Se vocês são fãs de clássicos como eu, leiam, por favor. Mas saibam a edição que vocês vão comprar, porque já é uma história difícil, já é uma história complicada de digerir. Se vocês comprarem uma edição que a tradução é ruim, vai ficar pior ainda. A história não vai fluir, vocês vão odiar mais ainda a história, né? Então eu recomendo. Se vocês querem uma edição boa, eu recomendo essa da Dark Side, que eu gostei bastante. Eu não sei muitas outras edições desse livro, mas eu acredito que vocês pesquisarem, verem outras resenhas, né, de outros youtubers, pessoas que recomendam esse livro. Eu acredito que eles têm várias edições, vão mostrar várias edições. Então vocês escolhem qual vai ser a mais confortável para vocês lerem, né? Enfim, eu recomendo muito O Morro dos Ventos Uivantes, leiam, por favor. Esse foi o primeiro livro e o único até agora das Irmãs Brontës que eu li, né? E eu tô muito afim de ler os outros. Mas preciso que passe esse lockdown que tá aqui na minha cidade pra poder ir atrás dos outros livros delas, né? Eu espero que eu consiga comprar, porque eu tô muito animada. Eu gostei muito do jeito que a Emily escreve e eu quero muito ver o jeito como as outras irmãs dela escrevem, né? O que é a história das outras irmãs dela.
podem me passar, enfim. Leiam Morro dos Ventos Uivantes. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se identificado com as coisas que eu falei. Se os livros que eu falei causaram também esse desconforto em vocês, esse sentimento desconfortável, me fale aqui nos comentários. Ou se vocês acharem mais cômodo pra vocês, podem ir lá no meu Instagram falar comigo no meu direct, que eu ia adorar falar com vocês, conversar sobre a experiência de vocês com esses livros que eu falei, né? Caso vocês já tenham lido. E caso vocês não tenham lido, leiam, por favor. Recomendo muito todos. E depois que vocês lerem, me digam o que vocês acharam, como foi a experiência de vocês. Por favor, não se esqueçam de dar o like no vídeo para ajudar, né? No engajamento. Se inscrever no canal e ativar o sininho, por favor, porque o YouTube ele não vai dar notificação para vocês, né? Se vocês não ativarem o sininho. Então, para vocês receberem a notificação dos meus vídeos, vocês têm que ativar o sininho, então, por favor, não se esqueçam. E eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei, dos livros que eu recomendei. E até o próximo vídeo. Tchau!